Entrou! Boa noite, Ana Cláudia! Seja super bem-vinda! Obrigada. Estou muito feliz de trazer sua história para motivar, incentivar, né, para a gente contar para as pessoas e elas vão entender o quão especial é a sua história. Então, obrigada por aceitar meu convite, né? Primeiro por compartilhar comigo toda a sua história já faz tempo, né? Há muito tempo, Há né? muito tempo eu comecei a ver o histórico que a gente estava conversando lá atrás. Eu Isso. falei, gente, eu já sabia dessa Ela história se lá em fala comigo. 2022, né? E eu Isso. participei de todo o processo, assim, eu falei, gente do céu, olha como Deus é bom. Então a gente vai contar a sua história para que a gente possa incentivar, mostrar para as pessoas que não é fácil, né? Então eu vou deixar aqui, gente, fixado, inclusive o perfil da Ana Cláudia. A Ana Cláudia é uma ex-tentante, tem até o perfil aqui dela para vocês seguirem. E ela tem uma história aí muito bonita, né, de uma tentativa, na verdade as pessoas chamam de uma gestação, né, secundária, né, na reprodução humana, quando ela já tem filhos e ela quer, né, tentar e não conseguiu. Então a gente vai falar exatamente sobre isso. A Ana Cláudia ela vai se apresentar, mas eu quero dizer que ela é de Belém, é isso, né? Você é de Belém? Isso, Belém Pará. Gente, eu Belém Pará. adoro esse lugar, Ana Cláudia, de verdade. Tacacá, Muriçoba, Vatapá. Eu quero muito voltar aí. Sabe por quê? Por causa de duas coisas. Uma é o filhote. E dois é aquele sorvete de tapioca daquela estação de trem que eu esqueço o nome. Cairu. Ela, isso Estação de mesmo, essa daí. Roca. Então, ótimo. Então, Ana, eu gostaria que você se apresentasse e também que você tenha seu livro em mãos, porque a gente também vai falar dele. Aqui, meu filhinho caçula. Exato. Agora você está com dois bebês em casa, né? Isso. Então, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, né? E aí a gente vai começar. Para as pessoas que estão assistindo, gente, a gente vai ter um bate-papo, a gente vai conversar, trocar ideia, ela vai contar a experiência dela, né, de tudo que ela passou, de como foi o processo dela, e como ela chegou à realização do sonho dela, e depois como ela ressignificou tudo que ela viveu. Porque quero trazer a história dela, que eu achei muito importante trazer, porque a história dela é de sucesso também, como a minha foi, e não foi sem dor. Então, eu sou uma mãe por ovo doação, meu tratamento foi lá em 2014, eu comecei, em 2017 eu engravidei, em 2018 minhas filhas nasceram, hoje elas têm 7 anos, né? E a Isso. Ana está com uma bebê de... Quanto tempo ela tem, Um Ana? ano e 2 meses. Um Um ano e ano e dois dois meses. meses. Um ano e dois Isso. meses, e agora você está com 49, né? Isso. Então vamos lá, então vamos contar, porque vai ter... Gente, quem tiver pergunta, manda as perguntas na caixinha de pergunta do lado do comentário, e aí eu consigo ler. Tá? Mas fiquem à vontade para perguntar. Para Ana tem um coração super aberto, realmente para ajudar, tanto que ela escreveu o livro e a gente vai falar desse livro, tá? E o tema do livro, eu coloquei em várias coisas do post, né? Amores, Dores e dores amores. da Da FIV. Peixe da E é exatamente isso, sabe? A FIV, quando a gente tem o sucesso, a gente vê os amores, né? Mas também teve muitas dores, né? Muito desafio. Exato. Então vamos lá. Seja super bem-vinda e obrigada mais uma vez por aceitar bater esse papo, tá bom? Eu que agradeço, Luli. Tu tem uma voz muito importante, viu? No nosso mundo de tentantes. Quando eu comecei a buscar para saber mais sobre a fertilização in vitro, sobre essa nova trajetória que eu iria tomar, você apareceu lá no meu Instagram. Porque quando a gente busca uma coisa aparecendo, eu comecei a seguir, entrei no seu grupo. Então, você e o seu grupo de tentantes foi de fundamental importância nessa minha trajetória. Então, só agradecer. Você tem uma voz muito forte, encoraja a gente, tá? Então, eu me senti mais acolhida, porque esse acolhimento é muito importante. Porque quando você fala da FIB, você fala de tentantes, algo fechado. Às vezes já é coisa até, ai meu Deus, é uma coisa que para ninguém sabe, é uma coisa parece que está fazendo uma coisa escondida. É só quem viveu e quem vive que sabe, né? Então, te agradecer do fundo do meu coração. Você foi importante. Você está no meu livro, né? Falei que está lá no meu agradecimento. Você, doutor Arnaldo, que foi o seu médico, né? Então, você é muito importante. Tá, hoje eu estou com 49 anos. E eu tive a Ana Maria ano passado com 48 anos. Eu Uhum. venho nessa trajetória desde 2016, tá? Eu comecei a buscar as clínicas, até pensamos em ir para o Rio, São Paulo, porque dizem que lá tem... Tá, mas aqui nós encontramos profissionais maravilhosos. O doutor Isso é, Rafael... isso é super importante da gente falar. Isso é importante da gente falar. Vou te dizer por quê. Primeiro que eu vou querer que você volte um pouquinho, tá? E eu quero que você conte para as pessoas que você tem filho já.
dois grandes, né? Eu nem vou falar que você tinha, porque você tem, continua tendo filhos, né? Então, assim, eu quero que você volte aí mais. Isso que a Ana Cláudia, a gente está falando, porque eu sempre falo que a minha voz, ela é para o Brasil todo. Às vezes as pessoas têm esse questionamento, essa ideia de que Rio, São Paulo, as maiores cidades, têm os melhores médicos, que só aí que funciona. E, na verdade, gente, não é isso. No Pará, por exemplo, o médico dela é o Dr. Rafael. Ele é um querido, gente. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Eu conheço pessoalmente, conheço o trabalho dele, já falei com várias pacientes que foram dele. E ele tem um trabalho muito humanizado. Ele é um homem muito humano, além de médico. Né? Então, ele também tem todas as condições, né? Ele e muitos outros, tá? Eu estou falando dele porque ele foi o médico da Ana Cláudia, e eu conheço pessoalmente também. E ele tem condições com laboratório, com todas as ferramentas para ajudar e dar mão, sem contar no acolhimento que eu tenho certeza que ele tem. Tá? Então é importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa fala, sai daqui para ir lá. Só que aí você tem um custo de transporte, um custo de hospedagem. As cidades maiores normalmente são mais caras. Ele pesa muito, né, Lu? Ele pesa muito nessa trajetória. Exatamente. Então, assim, o importante é vocês verem histórias que deram certo, que está perto da região, e vocês se abraçarem, bater um papo, mandar uma mensagem, tentar entender para vocês conhecerem. Então, esse também é o intuito de trazer a voz da Ana Cláudia para a região do Pará. Né? Não estou nem falando só de Belém, eu estou falando na região, né, do Pará, para vocês verem que tem uma clínica que deu a mão para ela e hoje ela tem o bebê nos braços, em casa. Ana Maria. Então, assim, Luli, eu fui casada muitos anos atrás, tive 3 filhos homens. 3 filhos homens. E na tentativa de uma menina, né? Aí eu disse, não, bora fechar a fábrica que não veio essa menina. Tá, meus filhos cresceram. E eu me separei e conheci um outro companheiro, que ele não tinha filhos. E nós, em nenhum momento falávamos em ter filhos, nada passando. Quando a gente completou 10 anos juntos, e já tínhamos alcançado muitas coisas, mas faltava alguma coisa. Sabe aquele... Ele não falava nada, só que eu sentia. Os casais já tendo filhos, nossos amigos, a gente já numa praça, já havia uma criança, e eu tentando se conversar. Foi quando nós fomos a pesquisa, porque a gente pesquisou. Nós não chegamos na clínica nascer, começou. Não. Nós fomos em outras clínicas, outros médicos, depois sentamos e vimos. Não. A nascer está dentro da nossa realidade. Então vamos trabalhar, porque tem que trabalhar muito, né? Porque tem que trabalhar, vamos trabalhar. E após a pandemia, nós iniciamos os exames, os tratamentos, tudo. E eu já tive filho, então vai ser muito fácil. Eu vou lá, eu vou pagar e vou engravidar. Tá, iniciamos, fiz a primeira transferência. Tá? Então os exames deram tudo normal, tudo. Fiz a primeira transferência, espera-se os 10 dias. O tão esperado 10 dias. Nem a implantação houve. Foi igual o teu, foi? Nem implantou? Foi. Nem implantou, foi uma falha de implantação. E na verdade, assim, ó, um detalhe, você tentou com seus óvulos? Ou não? Já nem foi com seus óvulos de cara, você já foi para a ovulação. Tá. Isso. Aí não tive nem nada, não implantou nada. Meu Deus, a casa caiu. E agora? Resignifica tudo. É uma frustração muito grande, né, Ana? É uma frustração muito grande, porque a gente acha que vai para a ovulação e que vai dar certo na primeira. Cara, quando eu transferi os 2 primeiros, estava tudo certo, estava lindo tudo, e não deu nada, simplesmente falhou. Nossa, gente, o mundo cai, porque você fala, cadê a história que me contaram? Mas olha, o doutor Rafael, ele é muito, além de humano, ele é muito pé no chão. Ele chegava lá, olha, 40%. Aí o Douglas, meu marido, é pouco. Ele nem no momento disse, como outros médicos disseram, não, vem aqui, tu pode até escolher o sexo, tu pode você deram mundos e fundos, sabe? E ele era muito pé no chão comigo, não. A gente vai fazer todo o nosso trabalho, você faz a sua parte, eu faço, mas é 30%, até nem pela minha idade, né? Tá, vamos lá. Segunda tentativa. Engravidei de gêmeos. Eram 2. Olha aquela festa. Contei para todo mundo, já ansiosa. E com 5 semanas, eu tive o primeiro deitadinha, tudo tranquilo. Fui ao médico. Aí só tinha um, mandou para relaxar e voltar no outro dia. Quando eu voltei, não tinha mais nenhum. Olha a frustração. Perdeu os 2. Grande. Tá, vamos lá, o primeiro luto. Não, o segundo luto, porque quando segundo luto, que você falar, Ana, porque assim, ó, às vezes as pessoas falam assim, uma transferência não deu certo, tudo bem, tem outro embrião. E na verdade não é isso, porque uma falha de implantação também é um luto, também é uma perda, né? Você deu um embrião.
Exatamente, era um embrião que estava lá e você perdeu, né? Você não sabe o que aconteceu, e é uma dor também, né? E eu acho que isso tem que ser ressignificado, isso tem que ter, você tem que sentir isso, né? Você tem que entender o processo, né? Com certeza. Aí vamos lá. Passa-se mais um tempo, mais uma tentativa. Positivo. A terceira tentativa. Só que esse positivo foi silêncio, fechada, só eu e meu marido, sem dizer para ninguém. Vamos lá, porque quando a gente perde, tu contou para todo mundo, não conta para ninguém, tanta coisa que a gente ouve, que se culpa. Por isso que eu falo que parece que é uma coisa que a gente está fazendo errada, que não pode contar para ninguém, que, sabe, é muito estranho. E eu entrei nesse mundo. E quando eu estava nesse mundo, eu estava me perdendo, eu estava ali seguindo os médicos, estava te seguindo, estava total, o que podia comer, o que não podia comer, faz atividade física, para de tomar o café, para de tomar o álcool, para de tomar refrigerante, e tudo. Eu vivi 2 anos, 90% da minha vida na fibra, 90%, sabe? Eu mergulhei de cabeça mesmo, tudo que eu ouvia, que alguém falava, eu não fazia, eu não diminuía, eu parava mesmo. Aí tá, terceira tentativa, caladinha, e com 7 semanas, Dia das Mães, almoço do Dia das Mães, deslocamento de placenta, perdi novamente. Olha a tristeza, ó. Meu, Dia das Mães ainda, né? Ai, meu Deus, só tinha um embrião agora. E agora? Se não for dessa vez, eu não ia mais ter. Porque esse processo é muita medicação, né, Lu? É muito hormônio. É o nosso psicológico que fica muito abalado. Cheguei a ter 3 psicólogos. Um que era da OAB, meu marido é advogado, um do meu plano de saúde e um lá da Clínica Nascer, que eles dão até esse acolhimento do psicólogo. A Clínica Nascer é maravilhosa. E eu trabalhando a minha mente, até correr eu estava correndo, sabe? Porque eu fazer atividade física, bora, tudo que era para fazer. E os hormônios e as medicações. Então, quando eu tive a última volta, né, que foi a terceira tentativa, eu não tinha mais força. Eu não tinha mais. Eu não tinha. Eu estava assim, fiquei muito para baixo. Por quê? Porque eu só ia ter ali um embrião. Se não fosse aquele. Então era como se fosse a última cartada. Meu Deus, tudo que eu gastei. Porque, como eu vou falar de novo, financeiro é pesado. Mas quando você se propõe a uma coisa, você abre a mão de outra, né? Fazer um financiamento de uma casa. Então, eu vou parar de comprar, eu vou comprar lá, eu vou tentar engravidar através da FIV. Então, eu vou abrir mão de algumas coisas para me dedicar àquilo. Então, foi o que eu fiz. Então, eu pensava, meu Deus, e se não conseguir? Meu Deus, essa trajetória toda, esse tempo todo. Então, foi muito difícil. Falando assim, parece que foi uma coisa rápida. Não, foi anos, essa história toda, anos. E o psicológico abalado e o corpo. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos tinha a sua doadora e quantos óvulos você teve? Você lembra quantos dá? Mas você sabe quantos óvulos, você não sabe, mas quantos embriões você teve no total? Foram 2, 4, 6 embriões. 6. Tá. Aí depois ficou só a Ana Maria ali guardadinha. Tá? Ou seja, com todas as perdas da mesma doadora, tinha um embrião que você já tinha tido todas as perdas, ou seja, você estava totalmente desacreditado. Eu só pensava no não. Era incrível. Ah, meu Deus, só tem uma. Eu já coloquei até 2 e não deu. E era aquela interrogação. Aí vamos lá. Ressignificar tudo, essa palavra que tu sempre fala, né? Ressignificar. Vamos tentar, Douglas, a nossa última tentativa. E se não contar? Aí não. Aí ele falava, não, a gente adota. Mas eu via que aquilo não era de coração, sabe? Porque as pessoas falam, essa dinheiro adota. Não é assim. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade. A doação é linda, a doação é linda. Só que não é porque eu não engravidei que bom. Não é. Não tem que ser uma coisa a mais, tá? Tem que ser uma coisa de coração. Você sabe que eu quero acrescentar uma coisa que você está falando sobre a doação, e eu sempre falo, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho muito essa fala sobre a adoção, porque a primeira coisa que falam pra gente, que também machuca a gente, né, é falar, você vai passar por tudo isso, adota. Como que adotar pode ser um processo simples e fácil? Começa por aí, né, que não é. Aí tem gente que espera muitos anos, né, enfim, tem várias questões, mas eu sempre digo para as pessoas, assim, principalmente as tentantes, porque eu ouço muito isso, se não der certo a gente adota. A gente não pode falar isso sem ser do coração. A adoção, ela tem que ser um gesto genuíno, de que você quer maternar e não importa a forma, e que não tem problema, porque se você faz um processo desse de uma adoção, através de uma frustração, a gente tem que pensar lá na frente. Essa criança que está sendo adotada, ela já foi rejeitada de alguma maneira, ela teve alguma perda, ela tem alguma consequência disso, e você tem que dar o seu melhor para ela.
Então, quando você fala, se não der certo, eu adoto, tudo bem, é uma coisa de Não é tipo, não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Não é uma coisa genuína. Agora, se é, eu sou super a favor. Eu acho lindo de verdade. Mas a gente precisa tomar cuidado com essas falas, né? E não, e saber a se é gente genuinamente. precisa também tentar. Tentar, Não, se eu exatamente. tenho vontade, eu vou fazer. Se não der certo, se meu coração achar que a gente anota. Claro. Então tá, vamos lá, só a Ana Maria. Só ela. Tinha Vamos lá um fazer. embrião te chamando, te esperando, até Ela quando você já decidiu. estava para adoção. Ela já estava para adoção. O embrião já estava para adoção. Porque quando você sai dali, da clínica, que você acaba de fazer a transferência do embrião, aquele embrião que está lá, tu assina, ou tu descarta, ou tu doa. E claro, Uhum. né, que a mulher descarta, já estava para doação. Se eu tivesse conseguido a gravidez, esse embrião já estava para doação. Também é um gesto muito importante, né? Que Uhum. outras famílias iriam se Se beneficiar, né? beneficiar. Dessa Uhum. situação. Então tá, vamos lá para a última tentativa. Novamente, o silêncio. Só eu e o meu marido sabendo. Eu não tinha mais, era só eu não tinha mais ter corpo, eu não tinha mais cabeça, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha nada, eu estava naquelas últimas vezes. Vamos lá, conseguir o tão sonhado positivo, né? Conseguir aquela sensação de qualquer momento perder, de qualquer coisinha, tudo para mim poderia perder. Depois de E quanto não. tempo você fez a transferência dessa que deu certo, desse último embrião, quando você tinha perdido anteriormente? Porque eu fiz depois de 4 meses. Eu tive uma perda, Eu acho aí que perdi tudo, tive que recomeçar, foram 4 meses. foi em maio que eu perdi Dia das Mães, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses eu fiz a A 5 meses. transferência. Te Eu perguntei estava isso toda porque para quando a gente fazer. passa por esse processo, Ana, e a gente tem uma perda pouco tempo atrás, a gente é um marco também, porque essa é uma felicidade muito grande, mas é um medo maior que ele, né? De medo de chegar àquela data, até aquela data é como se fosse um marco. Então a gente sofre muito também esse processo, né? Muito, muito. Aí deu certo, né? Deu certo. Tava tudo correndo muito bem. Tá, e como eu te falei, tenho 3 filhos, homens, e a Ana Maria. E o meu filho caçula, 26 anos, foi trabalhar para Bahia, ele é engenheiro, pegou mais obras na Bahia e foi embora. Tá, de vez em quando ele vinha, tudo bem, só que ninguém sabendo de nada. Você estava com Quando eu quanto tava tempo de gestação? dois 2 meses. meses, eu estava com 2 meses de grávida, eu recebo a notícia do trágico acidente da minha vida. Eu sofri um acidente de carro. Isso foi em novembro, um pouquinho depois do aniversário dele. E aí eu pensei, não vou aguentar. E não, dessa vez não fui para emergência, nem um sangramento, nem uma complicação. E dia 12 de dezembro eu perdi ele. Dia 12 de dezembro ele partiu. Aí eu disse, eu não vou aguentar. E a Ana Entendi. Maria aqui. A Ana Maria aqui, me segurando. Eu falo que ela que me segurou e me segura. Exato. Isso é importante a gente falar, porque é dessa ressignificação que a vida naturalmente fez, né? Não é uma substituição. Mas eu acho que é importante a gente Não. falar disso. E até então minha gravidez foi tudo tranquila, dentro da realidade que eu estava vivendo, né? Porque aí eu não queria mais comer. Os dias que ele passou na UTI, eu não queria comer, eu não queria falar com ninguém, eu não queria... E cheia de hormônios, cheia de medicação, perdi muitos quilos. E a Ana Maria ali, forte. Eu falo que ela tem uma carga muito grande, porque, meu Deus, o que ela passou aqui comigo? E deu tudo certo. Eu não tive uma complicação na minha gravidez. Ana Maria nasceu com 37 semanas e um pouquinho. Ficamos 24 horas no hospital e já fomos para casa. E hoje ela está com 1 ano e 2 meses. Então, É, qual é o intuito do livro? Não é só falar da FIV, não é falar da FIV, é falar de todo um processo. Por exemplo, se perguntar hoje o que eu faria diferente. Pesquisar muito antes de começar, tá? Pesquisar muito, saber, conhecer o que pode, o que não pode, o que eu posso fazer para ajudar, o que é melhor, tá? O psicológico, ele pesa muito nesse processo. Então, o livro, ele vem falando toda a minha trajetória, os exames, as medicações, o acolhimento da clínica, porque desde quando tu entra ali, começa a dar recepção, sabe? O médico ser humano, te olhar como aquela situação que tu estás passando, porque é muito delicado as tentantes que estão nessa jornada. Só a gente
que sabe. Só gente, só quem passa. Ah, eu posso imaginar. Não, você não imagina. É só quem sabe e quem convive, né? Como meu marido convive. Eu sempre falo para as pessoas, até para os médicos mesmo, qualquer pessoa pode se solidarizar com esse sentimento, com essa dor que a tentante tem, que nós pacientes, que eu fui, a paciente também, que a gente tem em todos os momentos do tratamento inteiro, né? Mas só quem viveu na pele consegue sentir o quanto ela lateja e aonde ela lateja, né? Eu entendo que as pessoas realmente se solidarizam, óbvio, ninguém quer ver, né, passar por isso, muitas pessoas não entendem mesmo, até pelos comentários que se fazem, tenta de novo, mas que bom, né, que perdeu, porque assim não nasce com problema, ou que bom que foi agora, ou adota, exato, então assim, as pessoas não têm muita noção do quão prejudicial pode ser uma frase dita no momento errado para uma tentante. E quando te falam, porque Deus não quer, por que Porque Deus Deus não não ia quer. querer me dar uma Maria? Eu queria 3 filhos, 3 homens, porque... Aí, sempre o doutor Rafael bota a caixinha de pergunta, o que uma tentante não pode ouvir? É essa frase, tu não engravidou porque Deus não queria, mas porque Deus não ia querer. A Então, TLA aqui, ó, ela colocou, ser tentante é solitário demais, e realmente é muito solitário, cada um com as suas experiências. Eu sempre falo para as pessoas que eu trago muito, constantemente, onde eu tenho voz, né, Ana, você me segue há muito tempo, e você sabe como que eu questão de contar a minha história, para que ela chegue no ouvido de outras pessoas e que ela seja uma esperança, um conforto para alguém que está passando por isso. Mas não é fácil isso, né, porque assim, cada história que eu ouço, eu falo, nossa, a minha foi difícil, mas olha a dela. É pior que a minha, né? A minha foi tão pequena perto da dela, né? A pequena tentativa já consegue, né? Então, cada ser humano tem a sua história. A Fifi, como eu falei, tem as dores e tem os amores. Quando eu comecei a falar da fertilização in vitro no Instagram, então chega muita gente perguntando quanto é? Ah, mas consegue? Então, não é assim. Cada paciente vai ter a sua realidade. Eu não pude engravidar porque eu tinha laqueadura. Você já não pode engravidar porque você tem uma outra mioma, um pólipo. Então, cada realidade é uma. E é muito bom frisar isso. É você focar naquilo. É caro, não vou falar caro porque não é. Não tem nem dinheiro que paga. Você tem que trabalhar muito para você realizar esse sonho. Tá? Na verdade, eu acho que as pessoas têm que priorizar. A gente precisa saber quais são as nossas prioridades. Porque, às vezes, eu falo para as pessoas, as mulheres amam bolsa, amam sapato, amam comprar uma coisinha aqui, outra ali, né? A gente precisa ver, poxa, se é caro, né? Que as pessoas falam, é caro. Depende, porque existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Tem valor que pague o que eu vivo hoje com as minhas filhas em casa, hoje elas são gêmeas, elas têm 7 anos. Entende? Então, assim, a gente precisa entender e colocar prioridades na nossa vida. Eu falo para as pessoas, gente, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu moro aqui, eles têm um costume, por exemplo, de fazer reunião e cada um leva o seu, e junta cada um e come, bebe, cada um com o seu. Aí uma vez eu cheguei no Brasil, essa história é legal, Ana, porque eu falei para minha mãe, vamos fazer um churrasco, quero reunir meus amigos, meus primos, eu tô com saudade de todo mundo, tal, não sei o quê. A gente pede para cada um levar um pouquinho, né? Porque, cara, não tem que ficar pagando para todo mundo, né? Isso eu aprendi muito aqui. E aí ela falou, nossa, Luciana, que vergonha. Ela falou, que vergonha. Eu falei, mãe, vergonha. Não é vergonha, é você querer estar junto com quem está junto mesmo, né? E aí a gente entende quem realmente entende essa nossa luta. E eu quero te perguntar uma coisa, Ana. Em relação ao seu meio, tá? De amizades e tudo, mudou alguma coisa na época do tratamento? Você sentiu diferença? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu, por exemplo, as minhas amigas, é que você já tem filhos, né? Você já tinha filho, talvez isso seja uma razão. Mas eu não tinha tido filhos. Então, os meus amigos, minhas amigas, elas já eram casadas, já tinham filhos de 8, 9, 10 anos. E aí, de repente, eu apareço com 2 bebês gêmeas. Então, assim, eu não sabia nos lugares. E isso foi uma dor muito grande para mim. Eu sempre falo isso, porque eu comecei a ser, sem elas quererem me machucar, mas me machucando, me excluíram. Muitas vezes as minhas amigas se reunindo em momentos que eu estaria junto, e eu nem era convidada, eu não tinha nem a chance de falar, não, eu não vou porque eu tô com 2 bebês pequenas, mas eu me sentia incluída. Eu não tinha essa chance. Então isso é uma coisa que eu sempre falo para os amigos, sabe? Acolha, não exclua, deixa ela falar, olha, eu não vou porque eu tenho isso, porque às vezes ela dá um jeitinho e vai, que seja 10 minutos. Luli, eu sou muito abençoada, sabe? Eu tenho uma família, meu Deus, maravilhosa. Depois, período da tragédia que aconteceu na minha vida, se não fosse a minha família e meus amigos, mas eu não estava aqui, eu não estava. Então, eles me carregaram assim no colo. A Ana Maria, hoje, é a única criança, assim, da minha família, sabe? A Xodó, né? Todo mundo ela é pequenininha. Então, eu sei que ela veio num momento
certo. Como tu falou, não substitui nada, mas ela veio acolher, sabe? E até hoje, ela tem 1 ano e 2 meses, eu ainda não consigo deixar a Ana Maria com ninguém. Eu vou trabalhar, ela vai comigo até mesmo porque eu tenho essa liberdade de levar. Eu vou para o aniversário, ela vai, eu levo. E os amigos são os melhores possíveis. As tias, os irmãos, né? Meu filho mais velho tem 30 anos. Os irmãos são maravilhosos. A minha nora, o meu marido, primeira filha dele, eu acho que é só ela, né? Ele me diz que é só ela. Então, ele é louco. Ela não pode chorar, que ele já está. Então, eu não tive o que você falou. Ao contrário, ela só trouxe. É pesado, é. A minha maternidade é muito pesada, porque eu trabalho de segunda a sexta. Eu tive neném em junho, aí chegou. Eu trabalho numa escola. Chegou julho, quando foi em agosto, ela já estava comigo lá com 2 meses já lá na escola. Então, eu não parei nada da minha vida. Parar para ter licença maternidade, eu não tive nada disso. Então, e ela veio me lembrando, porque eu tinha que estar com a minha mente ocupada, e eu fazendo livro, e eu resolvendo coisas da escola, a minha vida pessoal, que tudo muda, tá? Tudo muda, você sabe, uma criança. Ah, porque você já é mãe? Mas há anos atrás, hoje é tudo. O pediatra pede para até 6 meses só dar peito, aí depois de 6 meses tem todo um cardápio, não dá açúcar. Eu não tenho empregado para fazer isso, então sou eu. Então eu me desdobro, eu ocupei muito a minha cabeça. Eu penso que foi muito bom porque se a minha cabeça não tivesse ocupada. Eu quero te fazer algumas perguntas, assim. Primeiro, você já é mãe de 3, né? E aí, para você, vamos ver se você entende a minha questão. Existe alguma diferença da sua maternidade com a Ana Maria, com 1 ano e 2 meses, através de óvulos doados? Não, nenhuma. E a Ana Maria ainda é aquele cuidado maior. Meu Deus, como eu te falei, ele ainda não ficou com ninguém. É só eu e o pai dela. Você tem que fazer alguma coisa que não pode levar, porque tudo a gente leva. Então, meus filhos são os amores da minha vida. São todos. Só que a Ana Maria, eu tô curtindo melhor, sabe? Mais madura, mais. Eu fui mãe com 19 anos. Então, olha, uma mulher de 19 anos para hoje com 49 anos. Depois de 30 anos. Então, é um amor incondicional. A Ana Maria faz a gente de besta. A minha pergunta é mais para aquelas pessoas que falam assim, ai, mas vai ser diferente. A gente vai trazer um bebê porque não tem meu dele. Não tem o amor, meu Deus. Estou falando que ela faz a gente de besta, a gente. Agora, outra pergunta. A gente sabe, quando a gente está no processo, a gente sabe que é óvulos doados, a gente tem vários questionamentos, ai, quem que será? Mas o nosso coração quer tanto que a gente não importa. Mas a gente sempre tem aquela coisinha assim, até nascer. Depois que nasceu, quando que você deixou de pensar em ovo doação? Eu, por exemplo, quando engravidei... Olha, a Ana Maria, ela é o meu marido todinho. É a cópia. É assim, é todo. E é mesmo. É a cópia, meu Deus, sabe? E ele se encanta a cada dia. E agora, com 1 ano e 2 meses, né, tem essas descobertas do andar, do falar, do brincar. Ela tá fazendo o auê na nossa vida. E você pretende... Bom, você escreveu um livro, gente, né? Escreveu um livro, né, que é Dores e Amores da Five. E nesse livro ela conta, que é esse que está na mão dela, que ela vende, eu vou deixar até o contato, já tem o Instagram dela, para vocês seguirem e vocês poderem adquirir o livro. E eu vou querer o meu, tá? Só que o meu você vai ter que fazer autografado, vai mandar para o Brasil. E quando eu for para o Brasil, eu vou receber. Não, eu quero, porque inclusive tem lá uma dedicatória comigo que eu fiquei super lisonjeada, fiquei muito feliz. Você me mandou a foto. E ao grupo de apoio, que foi fundamental no meu grupo. É o meu grupo de ovo doação exclusivo, assim, fechadinho, para que a gente possa trocar em paz, né? E respeitar esse anonimato, que eu acho realmente muito importante. Mas o que eu quero te dizer, perguntar é, como que vai ser você contando para Ana Maria? É uma coisa aberta, né? Sobre contar ou não contar? Não, tem que saber a história dela. E ela vai no livro, ela vai ver tudo o que eu fiz e o que eu faço. Meu Deus, foi muita dor, muita. Quando eu falo dores e amores, porque foi? Muitas dores e amores. Quem lê o livro vai ver toda a trajetória, ela vai saber toda a história dela. Que ela chegou no momento que o maninho dela partiu, e ela me carregou no colo. Não foi ela que precisava de mim. Eu queria te dizer, Ana, com essa passagem, eu tô aqui, ó, no meu Instagram, gente. E ela me contava, olha só, para vocês terem uma ideia, a primeira mensagem que ela me mandou foi em fevereiro de 2023. Eu postei alguma coisa do Dr. Rafael, ela falou, meu médico maravilhoso, e a partir daí ela começou a contar toda a minha história. Toda a história. Luli, é muito parecida com você, a gente tem muita coisa a ver. E ela me contou quando ela perdeu o filho dela, e ela me contou também, ela colocou, né,
Eu ainda Quando eu estou um tive pouco perdida, eu não estou conseguindo sentir direito, né? Misturado de emoções, tá tudo escrito aqui, né? Que a vida dela parou, tal. Então, assim, porque são assim, te emoções. contando, tu não tem, né? E quem passou por isso consegue entender. Mas o seu tinha um peso muito grande que eu não me sentia preparada para te ajudar, para te acolher, porque eu nunca tinha perdido um filho grande, né? Em que momento? Mas a sua história me lembrou um ponto que talvez não tenha a ver, mas eu associei ela. Há 3 anos atrás eu perdi minha irmã mais velha, tá? Com câncer. Eu sei. Você me acompanhou também com isso. Foi uma das minhas maiores dores, assim, porque foi a primeira irmã que eu perdi. Foi muito difícil, é ainda muito difícil para mim. Só que naquele momento, quando eu voltei para cá, olha só, meu sobrinho, que é meu afilhado e que ele é padrinho das minhas filhas. Olha isso, a relação que a gente tem. Ele viu que estava me doendo e que eu voltaria aqui antes da minha irmã falecer, eu não tive esse contato. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim: tia, vai na minha casa que eu perdi alguma coisa, eu preciso que você pegue porque você tem a senha de casa. Eu falei: não quero falar com ninguém, eu quero ir para longe, porque estava num processo difícil, assim, do que estava acontecendo. E aí ele insistiu tanto, eu falei: ele faz tudo para mim, né? Ele faz tudo pelas meninas, cara, eu vou. Aí eu fui, abri a porta da casa dele. E aí eu falei: nossa, tá tudo escuro nessa casa, né? Onde tá o papel? Porque ele falou: vai em cima da minha mesa e tem um papel, eu preciso que você leia esse papel para mim. E aí, quando eu li esse papel, eu estava perdendo a minha irmã, né? E aí esse papel estava assim: tá preparada para ser tia-avó? Chegou na Então, hora. me trouxe muita lembrança do que eu vivi com a minha irmã e com a minha sobrinha neta, né? Então, E hoje tá com quanto tempo? hoje a minha sobrinha neta está com 1 ano e meio, mais ou menos, é pequenininha, ela é pequenininha. E aí eu lembro que aquilo, eu chorava tanto, porque eu falava: cara, Deus está tirando uma coisa de mim importante, mas Ele está me dando uma outra importante. E não é substituir, não substitui. Não, é isso que eu Mas falo. é Tem como se pessoas que você falam, substituir existe. e uma criança, gente, uma criança é um motivo de alegria para a vida de todas as pessoas no mundo. Não vejo, Pra não, minha quem não família desconfie foi de quem não gosta de importante. criança, sabe? E foi para a família inteira, não foi só para mim, foi para minha mãe sendo avó, bisavó, né? Para o meu próprio sobrinho, enfim, foi um momento assim. Então eu trouxe muito a referência da minha história com a sua história quando você contou, né? Quando você me trouxe isso. Às vezes E fala: Deus tira, mas eu ainda não consegui assim, assimilar isso. Eu ainda estou um pouco perdida, porque ainda vai fazer 2 anos, né? Foi em dezembro. Ainda estou muito perdida nesse processo. A gente desacredita em Deus. É tanta coisa. Olha quem chega. Cadê a Douglas aqui? Olha. Olha quem Oi, chegou. Vem cá, Douglas. Ana Olha, Maria. Oi, coisa olha como linda. Ana Maria. Olha Olá, aqui. tudo bem? Prazer. Tá Que quieta, história minha linda de família. vocês. Que história linda, muito linda. E aí, Ana, eu quero saber assim de você, se teve algum momento que você pensou em desistir. Ludi, em nenhum momento eu pensei em desistir. Vou falar novamente assim. O que pesou muito para mim foi o financeiro. O que pesou muito, mas em nenhum momento, por exemplo, eu tinha minha perda, eu parava, eu chorava, chegava lá no consultório do doutor Rafael com aquele semblante, sabe? E eu morrendo: doutor, eu tenho alguma coisa? Eu posso engravidar? O que é que eu tenho que fazer? E, Cláudio, tudo nós estamos fazendo. Vai lá. Faz não sei o que, passa até uma ultrassom 3D, 4D, que eu fui, o plano nem cobriu, eu fui, fiz particular, não tinha nada. No comecinho do tratamento, antes de eu fazer a primeira transferência dos embriões, eu tive um pólipo. Mas foi bem antes, foi tirado, tudo direitinho. Então, isso não ficou sequela, não ficou nada. Eu não tinha nada. Tinha que ser aquele momento, tinha que ser a Ana Maria. Entendeu? Por E isso que eu te você só falo tinha assim, esse um embrião, você sabe a qualidade que ele tinha? não, doutor Rafael, lá na clínica, sabe? Eu chego lá com a embriologista, né, dona Cleia. Ai, obrigada por você cuidar da minha filha tão bem, tão bem. A gente, Eu a amo gente a é grata o clínica. tempo todo, né? Para a equipe Quando que eu foi vou, a nossa. quando eu vou lá, passa um filme na minha cabeça. Eu entro na clínica agora com o dia do lançamento do livro, foi muito bonito esse lançamento, foi muito bonito para mim, que eu já consegui pessoas que vão iniciar o tratamento através do meu livro, através da minha história. Ai, Cláudia, eu estou muito velha para eu ouvir isso. Não existe idade, bora lá, tenta, vai com o doutor Rafael. Todo mundo com o doutor Rafael. Foi lá, que o Rafael já passou os exames,
hoje mais uma. Olha, eu vi a tua história, será que eu vou conseguir? Vai lá com o doutor e eu dou o telefone da clínica. E elas se empolgam, querem saber quanto é, querem saber. Não é assim, você tem que ir lá, tem que fazer os exames, e depois ele vai te dizer a tua realidade. É isso. A minha história é essa. Eu quero saber uma coisa. Qual que é você? Eu tenho uma ideia. Você já falou que o grupo foi importante para você, mas qual que é a importância de um grupo para você? Porque eu tenho ressalvas sobre grupos, né? Você sabe disso? Você está lá no grupo, ou estava, e sempre tinha algum problema, eu entrava lá e falava, opa, para, não é assim, cadê né, o acolhimento? Vamos respeitar, vamos abraçar todo mundo e tal. Qual que é foi a importância desse grupo para você? Eu falo no meu livro, né? Quando tu lê o livro, tu vai ver que eu cito muito esse grupo de apoio, porque até então a nossa trajetória ela é solitária. Quando tu entra num grupo, tem várias pessoas que estão vivenciando aquilo, igual como você está vivendo. Não é só eu que estou nessa situação, tem várias pessoas na mesma situação. E vamos lá. Então, nós tivemos muita troca de conversa, troca de experiência. Vem. Ei, porque ela dá mama, então ela é muito eu, sabe? Ela dá mama muito. Aí, então, a importância do grupo não tem como descrever. Foi fundamental no meu processo, foi fundamental. Em algum momento ele te incomodou? Em algum momento teve alguma situação que você se sentiu incomodada? Sim, não, incomodada. Eu até falei com o doutor Rafael isso. Quando alguém engravidava, eu não ficava com inveja, eu ficava com inveja. Por que ela conseguiu? Olha que legal você falar isso, Ana. Mas eu falei com o doutor Rafael, isso até é pecado? Mas eu senti inveja, porque eu estava tentando. Eu não vejo como pecado, eu vejo como uma coisa natural e você poder explanar isso, você poder demonstrar isso, sabe? Eu acho que o sentimento da gente ele tem que ser muito verdadeiro. O grupo ele é para você demonstrar o seu sentimento. E esse foi um dos motivos que eu abri outros grupos de grávidas da ovorecepção e depois maternidade da ovorecepção. Você lembra? Por quê? Porque são conversas diferentes. A pessoa engravidou, ela sai dali e vai falar sobre gestação lá. E ela teve o filho, ela vai falar das outras coisas que são momentos diferentes, né? Então, muito obrigada por você ter trazido essa informação, Cláudia, porque eu sempre falo para as pessoas, não é só você, não é a única, tá? E às vezes eu recebi a mensagem, até hoje eu recebo, alguém se incomoda com alguma coisa, com alguém está falando alguma coisa e fala, Luli, isso não tá legal, isso tá machucando a gente. Você sabe, eu já excluí pessoas do grupo, né? Porque realmente não cabia ali, né? Então, assim, e a gente tem que entender que ali é um lugar de conforto, de troca de informação, mas eu sempre falo isso. Se um grupo ele está te machucando, ele está te trazendo mais ansiedade, mais desconforto do que acolhimento, abraço, informação, sai dele, que ele não é para você, pelo menos naquele momento, sai e volta depois. Né? Eu sempre tomo cuidado de fazer isso, por quê? Porque a gente tem que pensar numa coisa que você falou lá no começo da live. Cada pessoa é individual. O tratamento, ele é individual, você não precisa saber se você sabe o valor que uma está fazendo, isso tem muito no grupo, né? De falar, ai, o médico fez esse exame, aí a outra fala, mas por que eu não pediu? Então, isso é um perigo, eu acho, né? Eu dou esse espaço, porque eu acho que é importante quando você entra num lugar onde você não é conhecida por ninguém, e você tem a liberdade de falar, porque muitas dali, Ana, elas não têm com quem falar. Elas abrem um perfil fake para ser ouvida. Isso que eu te falo para quem está fazendo alguma coisa escondida, né? Né? Porque a minha sogra não sabe, não sei o quê, porque o meu marido ela tem filho, porque o irmão do meu marido já tem filho, ele não tem, então é a cobrança. Eu não tinha essa cobrança porque eu já tinha filho, mas eu tenho certeza que meu marido tinha essa cobrança dele. Claro. Tá? Então, assim, é super importante isso que você está falando do grupo, embora seja do meu grupo, né? Fico muito feliz que ele tenha te ajudado mais do que qualquer outra coisa, mas também fico feliz de você trazer esse feedback de que ele te provocou, ele te machucou em algumas vezes. Mas isso é normal, faz parte do processo. Ali o grupo, quando eu chegava do trabalho, eu ia tomar banho e dormia, aí o povo começava, ai meu Deus, eu não tô só, aconteceu com ela também, eu perguntava, as pessoas vinham no privado comigo, tem certas coisas que não querem falar lá, né? Então foi muito importante, tu é muito importante, a tua voz é muito importante, tu foi muito importante na minha trajetória, muito. Eu sou embaixadora do grupo de tentantes aqui de Belém, da Clínica Nascer, aí eu falei com o doutor Rafael, olha, é muito importante. Eu fui muito acolhida no grupo da Luli. Foi muito bom para mim. Quando eles fizeram o grupo deles, me chamaram por causa da minha história, por causa de tudo, né?
Eu sou embaixadora, eu troco informações, o que as pessoas querem saber, eu sou muito aberta. O valor é muito individual, porque cada região do Brasil, no grupo tem pessoas do mundo inteiro, né? Tem pessoas fora do Brasil, inclusive. E o valor depende muito do seu protocolo, da região que você está, do médico que você está. Tem clínicas que tem, sei lá, 5, 6 médicos. Cada médico tem um valor de consulta diferente, só da consulta. O primeiro médico que nós fomos aqui em Belém, que falou, deu 100% de chance e tudo, ele cobrou 3 vezes a mais do que a clínica nasceu, entendeu? Eu fui em mais 5 clínicas em Belém, para eu poder fechar na clínica nasceu. Não, eu acho que é muito válido toda a sua história, Ana, para as pessoas entenderem alguns pontos, né? Que a gente precisa, primeiro de tudo, que a gente precisa estar num lugar onde a gente se sente acolhido. E acolhido, quando eu digo, é acolhido pela pessoa que abre a porta. Né? Pelo cara que está lá recebendo o carro, né? No valet, por exemplo, no estacionamento. Já chega ali tão machucada, tão doída, principalmente depois, né, toda a situação que eu passei, tudo. Então, tu ser recebida com um sorriso no rosto, chega lá, tem um cafezinho, chega lá, você quer e você sentir que você não está sozinha. Tem muitas pacientes que abrem, que me relatam, e você já viu no grupo também, poxa, eu era só um número. O médico nem me respondeu, me demorou não sei quantos dias para me responder. Eu vi muito aí, eu falava, meu Deus, então eu sou muito privilegiada, porque... E a clínica nascer passou a ser a segunda casa. Eu só vivia lá e fazia exame, ia lá, não era aqui. Ia lá mais exame. Tá, vamos já marcar a transferência, vamos lá, vamos medir o endométrio, vamos não sei o quê. Aí ela menstruei, vai começar a transferência. Então, foi tudo um processo. Então, se a tua segunda casa não te acolher, como é que vai ser isso, né? Exatamente. Então, Ana, eu quero muito, assim, muito te agradecer. Você já tem 2 livros, eu tenho 3. Eu já tá no terceiro. Já estou com 3. Olha só, esse daqui é o sobre ovo doação, que é a minha história. Aí depois, quando elas completaram 2 anos, eu doei os 4 embriões excedentes para embrião doação, para ajudar outras famílias. E aí eu escrevi esse, que é o Lindo Voo Solo de Eva. Né? E o terceiro lançamento, que é o mais novo, tal, é esse daqui, é um oceano de possibilidades. É esse que eu não conheço. O Oceano de Possibilidades é sobre doação de sêmen. Então, eu sou a primeira, a única brasileira ex-tentante que escreveu livros sobre doação de gametas, né, de maneira infantil e lúdica, para ajudar a contar para os seus filhos, né? Para ajudar a educar e trazer esse, né? Na verdade, assim, não é só a mulher que passa por esse processo, o homem também, né? O homem também. É o homem também. Então, são coisas que, assim, é totalmente lúdico. Esse terceiro livro tem até uma página de pintar para a criança, para que realmente possa ajudar. Então, assim, e eu quero mandar para você, porque eu acho que é importante, assim, inclusive porque você está ajudando a levar essa voz, e eu preciso para as pessoas que têm sucesso. Eu consegui de algumas pessoas ir lá com o doutor Rafael fazer a consulta, só de, como eu falo, já é o primeiro passo, aí já vai de você. E depois eu não pergunto por nada. Aí elas que já vêm, eu vou fazer tal exame, tal dia eu vou levar para ele. Aí eu acho linda, aí eu me vejo. Você vai perceber, e eu te falo, né? Que o meu comprometimento em levar minha voz para ajudar, porque eu acredito muito na educação, na informação e na conscientização, eu acho que esse é o melhor escudo, o maior escudo que a gente pode dar para proteger os pacientes, sabe? Para realmente ajudar. E você vai perceber que se você ajudar uma pessoa, já tá assim, sabe aquele valor que as pessoas falavam que era caro? Tá totalmente pago. Né? Assim, não foi caro, valeu a pena, assim, cada tentativa, cada frustração. De novo. Ana, eu gostaria agora que você terminasse essa live, primeiro te agradecendo, né, para você disponibilizar, para contar a sua história, para motivar e incentivar outras mulheres que precisam, né, de óvulos doados para gerar seus filhos, o seu, no caso de uma maternidade. Mas eu gostaria muito, assim, de te agradecer do fundo do coração pela sua história, por ter me dado a oportunidade, de alguma maneira, fazer parte da sua história, por me mencionar no livro, pelo carinho e respeito com a minha história, comigo e com o grupo, né, que é importante estar lá. Até a gente conversar alguma coisa contigo ali no Instagram, tu tem que ter uma confiança, então tu passa uma confiança, é algo muito confiável, né? O grupo é confiável. Com qualquer coisa que tu disse, já excluía. Ai, que linda. Olha, eu gostaria que você terminasse essa live com uma mensagem que você deixa para pessoas que estão passando por isso, ou que vão passar pelo processo, que precisam da doação de óvulos, né, da recepção, no caso, que você deixasse uma mensagem de esperança, né, e de conforto para essas pessoas. O que eu quero mostrar no livro, tá? Tu fazer um livro, falar da tua história, é muito importante, né? E o que é que eu quero passar? Que as coisas não são fáceis. Não vai pensar que tu vai chegar lá, tu vai pagar e tu vai sair com o bebê no colo. Não é isso. É todo um processo, tá? A gente passa por um processo. E
Pode ser um processo rápido e pode ser um processo doloroso, igual como foi o meu. Então, a voz que eu quero deixar é que não desistam. Como tu me perguntou, pensou alguma vez em desistir? Nem um momento eu pensei em desistir. Nem um momento. Eu ia, chorava, ia investigar. O doutor Rafael sempre falava isso. Vamos investigar, não sei. Bora investigar, doutor, o que eu faço? Tu tá fazendo tudo. Vamos. E é isso. É não perder a fé. Claro que a fé, acima de tudo, né? E antes de você iniciar o tratamento, isso foi algo que não aconteceu comigo. Eu pesquisei, eu fui lendo durante o meu tratamento. Então, quem vai iniciar a jornada, inicia buscando. Igual como eu comecei a te seguir, o doutor Arnaldo, o doutor Murilo, é tudo que o doutor Rafael postava, outras clínicas daqui de Belém, de fora, entrando em grupo, tudo, palavras novas, porque você vai ouvir muita coisa, vai e pesquisa. E filtrar, né, Ana? Eu acho que é importante você filtrar o que vai ser importante para você. Isso é importante. Porque às vezes uma coisinha, se tu for, eu não vou falar fraca, mas se tu não tiver muita força, tu desiste. Exato. E também tem as pessoas que usam essa vulnerabilidade de nós tentantes, né, de nós pacientes, né, da infertilidade, como um gancho e acabam querendo ganhar só dinheiro. E aí você vai gastar outras coisas pagando mentoria aqui, e você não vai conseguir. Isso tem, só que eu não tinha mais dinheiro. Se eu tivesse, também não teria entrado. Exato. Mas tem muita gente. Não, só que tomar o remédio tal, tu bate muito nisso, né? Tem 2 doutoras que fazem. Então. Mas tem muito. Só assim, a gente tem que saber filtrar. Então, o recado que eu deixo aqui: não desistam do seu sonho. Um filho. Tem pessoas que não querem ter filho, e é ótimo. Eu falo, meu filho, ai meu Deus, é muita dor de ter filho, porque a gente mesmo tempo tem as coisas. Mas quem quer ter filho, não é? Ah, tem que ter filho, não. Você não quer, ótimo. E se você olha quem chegou, a gente está quase saindo, olha quem chegou lá, ó, doutor Rafael. Querido. O doutor Rafael é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é um querido, ele é um querido. Eu acho que é importante a gente trazer esses alertas. E uma coisa que eu quero trazer aqui é que muitas vezes as pessoas deixam de fazer um tratamento, por exemplo, por fala dos outros, ou preconceito dos outros, ou por religião tal. E às vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi várias vezes, né? Não é de Deus, isso não é de Deus. E eu sempre falo para as pessoas. E eu sempre falo para as pessoas. Se FIV não é de Deus, né? Ou doação não é de Deus, me apresenta de quem é, porque eu vou agradecer de joelho. Mas são pessoas ignorantes, a gente nem tem que dar ouvido, sabe? E hoje, o mundo todo, né? E eu sempre falo para as pessoas que eu vejo Deus todos os dias de manhã na minha casa, quando eu olho para as minhas filhas. Porque se isso não for de Deus, não sei de quem é, né? O que pode ser de tanta bênção, sabe? Que você não sabe nem para que lado que você corre. Então, eu falo assim, eu vejo Deus todos os dias nas minhas filhas, né? Se ele proporcionou isso, ele proporcionou o homem, ele que criou o homem, e o homem tem hoje a ciência e a tecnologia, né? E eu sempre trago para as pessoas. Exato. E aí você pensa, sabe? Não teria os médicos se não fosse de Deus. Eles estão ali para cuidar, para amparar, a medicina evolui cada dia mais. E ela vem evoluindo a cada dia mais com a tecnologia, com a ciência, né, com a medicina. E hoje eu digo para vocês assim, pensem no coração de vocês e se realmente vocês querem e estão preparados para ser pais, para ser família, para ter, né, ter a parentalidade, buscar essa parentalidade, né? Porque se vocês falam, eu quero ser mãe, não importa a forma, né? Então eu acho que é isso. Então, Lúdia, o que eu quero deixar, não desista. Tirem essa palavra, desistir porque é difícil. Nem pode ser fácil, mas tenta. Vai lá e tenta. Então, é a frase que eu quero deixar. Não desista. No primeiro tropeço, porque pode ter. Então, é isso. E adquira um livro, tá? Que vocês, para a vida, esse livro é para a vida. É ressignificar, é não desistir, é continuar, é amor, é dores. Então, Dores e Amores fala da minha história, da nossa história. Ana Maria, oi, olha, que Deus continue abençoando sua vida lindamente. Amém. E todas as dores que você tem ainda, que eu tenho certeza que tem, né? Porque ninguém perde uma pessoa tão importante, né? E esquece, porque tem um bebê. Mas que Deus continue abençoando sua vida lindamente, grandemente, para que você consiga, com a sua história toda, incluindo a perda, né, irreparável que você teve, para que você consiga ajudar outras pessoas. Então, assim, eu quero te dizer obrigada de coração, assim, gratidão por você ter o carinho comigo, com a minha história, com o meu grupo, e que você também ser essa voz para ajudar as pessoas. Tá bom, Luli. E assim, mais uma vez,
Não para, não sai do teu Instagram, não some, continua com os grupos, que eu tenho certeza que assim como tu me ajudou, tu já ajudou muitas pessoas e ainda vai continuar. A tua voz, ela é muito forte. Obrigada por esse feedback, assim, para mim realmente ele é muito importante. Eu sei que às vezes não é todo mundo que quer ouvir minha fala, porque a minha fala é para aquele lugar que eu já estive e eu sei o quão difícil é. Então eu realmente tenho uma voz para o paciente, porque eu preciso que ela se empodere, né? O máximo que eu posso fazer isso, né, para ajudar, é o que eu faço. Então, obrigada por tudo, sabe? Obrigada por essa sua fala, obrigada pela sua história, obrigada pelo reconhecimento, né? De novo, obrigada por ter me incluído no livro, né? Me incluído nessa história. Não deixar de incluir, não poderia, faz parte desse processo. Então tá, Ana. Então, obrigada. Qualquer coisa que você precisar, eu estarei aqui, eu vou te mandar o meu telefone, a gente pode conversar e a gente pode continuar se ajudando, tá? Então, obrigada pela sua voz e que você continue aí sendo a ponta dos meus laços. Obrigada por isso, de verdade, que é uma das coisas que eu sonhei tanto, que eu tivesse muitos laços assim, sabe que eu tenho um lacinho lá em Belém. Belém do Pará, quando vem aqui, a gente conversa. Gratidão a você, a Clínica Nascer, ao Dr. Rafael, ao meu esposo, que do meu ladinho aí sofrendo, e agora deu tudo certo. Tá bom? Agora é só viver os melhores momentos que a vida tem pra gente. Que Deus presenteou. Obrigada. Tá bom? Um beijo. Tchau, pequena. Tchau. Tá linda? Tchau.